Eu vou dedicar esse vídeo a quase todas as pessoas que entram em contato com o meu trabalho e me chamam para atendimento. Eu encontro o mesmo motivo em todas as pessoas. E esse motivo do porquê que existe esse bloqueio, ele pode ser o seu motivo também. É muito comum as pessoas me dizerem assim: Arthur, eu vejo, eu tô trabalhando com tarô e é algo supernatural e eu quero entender por quê. Que quando eu pego o baralho de tarô na mão, eu sinto que eu não devo mexer com ele. Ou eu sinto que existe um bloqueio ali e eu não consigo transcender. Eu atendo pessoas que buscam autoconhecimento. Acho que é justamente por causa dos conteúdos que eu compartilho com vocês. Essas pessoas, elas normalmente vão trazer uma vontade muito grande de se conectar à sua espiritualidade. Contudo, existe um bloqueio muito grande com relação aos instrumentos ou às ferramentas que elas vão utilizar para se conectar a isso. Exemplo, é muito comum as pessoas me dizerem assim: Arthur, eu vejo, eu tô trabalhando com tarô e é algo supernatural e eu quero entender por quê. Que quando eu pego o baralho de tarô na mão, eu sinto que eu não devo mexer com ele. Ou eu sinto que existe um bloqueio ali e eu não consigo transcender. Algumas pessoas, inclusive, me dizem assim: eu já fiz curso, eu já estudei um monte, mas eu não consigo ir além. Eu não consigo aplicar isso, seja para atender, seja para usar para mim, seja para usar para amigos. Eu simplesmente tenho um bloqueio. Isso é o que as pessoas me trazem. E eu quis fazer esse vídeo porque é um assunto muito recorrente no meu trabalho. É um assunto que ele aparece diversas vezes. Eu pensei, bom, eu preciso fazer um vídeo falando sobre isso. Porque eu encontro sempre, ou melhor, 90% das vezes, digamos assim, eu encontro o mesmo motivo em todas as pessoas. E esse motivo do porquê que existe esse bloqueio, ele pode ser o seu motivo também, porque ele é algo que está sendo muito comum, porque as pessoas elas estão despertando para que elas consigam então se conectar à sua maneira de exercer a sua espiritualidade. E eu entendo então que a partir daí começa a existir uma desassociação, uma inadequação das convenções que já existem. E a gente vai falar um pouquinho sobre convenções nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre espiritualidade, o que eu entendo a partir disso, e como que isso pode auxiliar você a se conectar à sua espiritualidade e remover esses bloqueios. Porque esses bloqueios, eles existem. E normalmente os bloqueios, eles existem por traumas. Porque em algum momento da sua história, nessa encarnação ou em outras, principalmente em outras, devido aos momentos que nós vivemos na sociedade, a gente não pôde exercer aquilo que a gente acreditava, ou nós tivemos que abrir mão daquilo que nós acreditávamos. Por exemplo, eu tive duas encarnações em que eu tive que abrir mão da minha cultura por conta, então, de uma cultura que estava sobrepujando aquela cultura que antes era, digamos, a que eu me identificava. Uma delas eu era judeu e o local que eu morava naquela encarnação, ele foi tomado pela Igreja Católica, pelos romanos, e então eu precisei abdicar da minha cultura, trocar de nome e várias outras coisas que aconteceram. Então eu tive que abrir mão, ou pelo menos eu não podia mais ser de forma aberta, digamos assim, transparente, aquilo que verdadeiramente eu era. Aquela conexão que eu tinha com a espiritualidade da minha origem familiar, por exemplo, e com a qual eu me identificava. Eu tive uma outra encarnação em que eu vivi aqui no Brasil mesmo, antes da colonização, na, nas culturas originárias. E foi um momento também que eu tive que abrir mão, por conta da colonização aqui da América. E, enfim, de novo, a Igreja Católica tomando a cultura, minha cultura de origem de novo, né? Que daí seria, então, vinculada a, a essas filosofias originárias aqui das Américas. Bom, duas vezes isso aconteceu comigo. Que eu saiba, talvez tenha acontecido outras vezes. A verdade é que muitas vezes a gente acaba se sentindo inadequado quando a gente não consegue ou não entende o porquê nós não nos sentimos verdadeiramente conectados a uma convenção. Pensa assim, eu agora, neste momento, vou dizer para vocês que eu estou criando uma religião ou alguma doutrina. Essa doutrina, para que ela se mantenha preservada ao longo de muito tempo, ela precisa ter regras, ela precisa ter alguns dogmas, ela precisa ter algumas características que tornam ela essa doutrina.
Se mudar alguma coisinha, já não é a mesma coisa. É outra coisa. E daí, então, vão haver pessoas que vão se conectar com essa doutrina que eu vou criar aqui como exemplo, e vão ter pessoas que vão se conectar depois com outras ah, variações dessa doutrina, talvez. Isso que acontece na maior parte das vezes com as religiões. Ou eu me conecto com tudo aquilo que vem junto com aquela doutrina ou religião, toda a estrutura dogmática, filosófica, cultural, simbólica. No caso, eu pego todo esse pacote, né, de ideias, esse pacote ideológico, e assumo isso como meu. Ou, em algum dado momento, eu vou começar a me questionar e vou sentir, mas peraí, isso aqui eu gosto desse pacote ideológico, isso aqui eu não gosto. Isso aqui eu já não me identifico. Porque nós vamos mudando ao longo do tempo na nossa encarnação. E essas mudanças que vão acontecendo ao longo do tempo na nossa encarnação, no nosso processo de evolução, no nosso processo de autoconhecimento, vão mudando quem a gente é. O problema é que a gente tem que assumir um pacote de, de informações e levar ele para o resto da nossa vida, pode fazer com que, no final das contas, quando a gente começa a questionar ou se desassociar, ou a gente se revolta com aquilo, porque a gente não se identifica e a gente não quer mais fazer parte daquilo, ou a gente continua naquilo, mesmo sentindo que a gente não pertence mais àquilo. Das duas formas, a gente está abrindo mão de alguém que a gente achava que a gente era. Portanto, isso gera um luto. Ao mesmo tempo, a gente está abrindo mão de amizades, de pessoas que a gente conheceu lá, de uma rotina, de todo um conglomerado de situações e um cenário e coisas que existem nesse cenário e pessoas que existem nesse cenário, e isso também vai gerar esse sentimento de desconexão daquela vida. Então, ou eu me desconecto dessa vida e permaneço nela, o que é ruim, ou eu me desconecto dessa vida e muitas vezes eu me sinto inadequado para seguir a minha própria intuição, a minha própria espiritualidade. Então a gente fala muito de qual é a religião ou qual a crença filosófica que tu segue. Bom, isso na verdade é uma pergunta que eu sempre acho que a resposta ela não deveria ser tão simples. Porque no final das contas, quando a gente simplesmente diz, eu sou tal coisa, eu sou católico, ou eu sou um bandista, ou eu sou espírita, a gente automaticamente está dizendo que a gente não é todo o resto. E a gente comprou aquele pacote ideológico. Então, entende que é algo muito profundo para que a gente possa resumir ou categorizar tão rapidamente. Eu diria que é quase que impossível, inclusive, a gente conseguir categorizar qual que é a espiritualidade de cada pessoa. Porque a espiritualidade, do meu ponto de vista, e aqui eu quero trazer isso porque eu acho que ajuda muito, um, caso você também sinta isso, que eu comentei ali no início do vídeo, e sinta esse padrão na sua vida, é que a espiritualidade, ela não necessariamente precisa estar conectada a algum movimento religioso. Ela pode ser vários recortes de várias coisas que vocês gostam, como, por exemplo, a Fraternidade Gaia, na verdade, ela é uma, uma filosofia, digamos assim, que eu sigo e que eu me identifico bastante ecumênica, fazendo com que todas as pessoas que cheguem até o meu trabalho, independente da forma como elas creem ou como elas se conectam à espiritualidade, elas vão ser bem recebidas. Porque fraternidade, família, né, de Gaia, na verdade tem a ver com essa pluralidade, essa diversidade de manifestações e pontos de conexão com a espiritualidade que todas as pessoas podem acabar tendo. Então, o que eu quero dizer aqui é, vamos agora falar um pouquinho sobre espiritualidade, porque a espiritualidade ela não precisa ser algo que você necessariamente se conecta ao que a gente entende como religião. Por quê? Religião, na verdade, quando a gente vai analisar a etimologia, ela está vinculada a um significado que é de reconectar, religare. Então ela está relacionada a isso de reconectar a algo maior. Contudo, a palavra religião ela já está muito estigmatizada de várias formas, porque ela já traz sempre esse aspecto dogmático. Então, o termo religião, do meu ponto de vista, ele não é um bom termo atualmente. Quando a gente fala que é uma filosofia, significa que é uma busca constante por eu me confrontar e eu conseguir, então, a partir desse confronto de mim mesmo, de me olhar no espelho e reconhecer as minhas qualidades e as minhas dificuldades e entender que eu preciso transcendê-las,
enquanto eu vivo, mas ao mesmo tempo compreendendo que eu tenho os meus limites. Eu não posso exigir demais de mim. Eu tenho uma construção que vem até antes da minha própria existência como Arthur, que é cultural, social, familiar, e essa construção ela vai trazer alguma rigidez e eu vou precisar então ir trabalhando aos poucos isso, para que eu também não me desassocie de mim mesmo de uma forma tão grande que eu não me reconheça em nenhum aspecto. É uma caminhada que ela vai, por conta do ego, exigir uma coerência, e isso não é um problema. Isso, na verdade, traz um fator organizador. Mas quando eu entendo que espiritualidade não tem uma relação com a minha conexão com um plano espiritual, religioso, doutrinário, dogmático, eu entendo que espiritualidade pode ser qualquer coisa que me conecte a algo maior. Por exemplo, eu me conecto a algo maior quando eu estudo assuntos ocultistas, teosofistas, filosóficos, porque eu gosto disso. Pode ser que me conectar à espiritualidade seja criar alguma coisa. Até a partir do desenho, a partir de projetos, a partir de escultura. Pode ser que espiritualidade seja a partir da minha capacidade de projetar um prédio, se eu sou engenheiro. Ou seja, curar um paciente quando eu trabalho com medicina, seja veterinária, né, ou humana. Então, o que eu quero dizer é que espiritualidade ela pode estar em qualquer lugar, desde que, isso é bem importante, desde que ela conecte você a algo maior. Então, você não precisa necessariamente, para se conectar à sua espiritualidade, ter que frequentar um templo ou uma igreja, um centro espírita. Você precisa fazer aquilo que você se conecta a algo maior. Todo mundo faz alguma coisa que se sente inspirado quando faz, que se sente conectado, que se sente entusiasmado. Uma das coisas que eu particularmente gosto de fazer e que me conecta muito à minha espiritualidade é cozinhar. Cozinhar, mexer com ervas, plantar coisas, regar as minhas plantas. Isso tudo me conecta muito à minha espiritualidade, porque isso me conecta a algo maior. Então, espiritualidade, esse movimento de se conectar à espiritualidade, entenda-se como conectar-me a algo maior do que eu mesmo. Algo que faz com que eu me sinta maior do que eu normalmente me sinto quando eu estou simplesmente desconectado de tudo. Então, a espiritualidade ela não tem um valor religioso, mas ela tem um valor estritamente simbólico. Simbólico. Porque o fato de cozinhar, o fato de mexer com plantas, o fato de repente fazer um perfume, o fato de repente fazer uma alquimia, ou eu mexer com óleos essenciais, isso tudo está vinculado a um aspecto de criação a partir de energias, que eu gosto de fazer. Quando eu estou acessando conhecimentos ocultos, eu também estou fazendo ali a minha alquimia interna. Então, eu particularmente me conecto com a espiritualidade dessa forma. Como que você se conecta à espiritualidade? Ah, é fazendo uma trilha, é passeando com o meu cachorro, é vendo o pôr do sol, é no meu trabalho fazendo X coisa. Então, tudo isso pode ser algo que te conecta à espiritualidade. E ela não necessariamente precisa seguir um padrão religioso. Ela não necessariamente precisa seguir um padrão dogmático, ou um pacote de informações e de crenças que vem e você aceita. Por que eu fiz toda essa volta para chegar nisso? Porque no final das contas, o que importa é que você manifeste aquilo que você tem vontade de manifestar. E que você faça e se conecte com a sua espiritualidade da sua maneira. Porque nós passamos por centenas de anos nos quais nós não podíamos nos identificar com uma espiritualidade que era nossa. A gente tinha que se conectar com uma espiritualidade que era enfiada goela abaixo, digamos assim. Uma espiritualidade que ela tinha que ser de um jeito, senão ela estava errada. Então, se você sente esse bloqueio desse padrão que eu estou trazendo aqui nesse vídeo, quando você tenta se conectar com o tarô, por exemplo, ou com qualquer outro tipo de oráculo, e você sente um bloqueio, provavelmente é porque você viveu um trauma de ter que abandonar isso em algum momento da sua história, em outra encarnação, porque você foi punido por fazer isso, como muitas pessoas foram, sentenciadas à morte, ou enfim, várias outras
outras coisas que aconteceram naquela época, que a gente sabe muito bem que aconteceu na história. E, e no final das contas, essas pessoas, elas sofreram um trauma muito grande. Essas pessoas éramos nós, né? Eu posso dizer que eu estava no meio delas. Talvez você também sinta que você estava no meio delas. Talvez a sua vontade de ter uma espiritualidade mais livre é porque, na verdade, o ser humano ele se conecta com a espiritualidade quando ele se sente livre. Ninguém se conecta à espiritualidade quando se sente preso, quando está confinado e restrito a uma única maneira de crer. Então, se você sente um bloqueio, é importante que você trate esses traumas. É importante que você busque se conectar mais àquilo que te faz bem e consecutivamente vá fazendo isso repetidas vezes, para que você possa entender que não tem problema você se conectar à sua espiritualidade da sua maneira. Não tem uma forma certa e uma forma errada. Tem a sua maneira. O errado é mesmo da gente tentar forçar a barra, sabe? De, bah, eu não me conecto com o incenso, mas me disseram que eu tenho que acender incenso. Não, não tem. Se tu te conecta melhor com uma vela, ou molhando uma planta, ou passeando com um cachorro, essa é a tua maneira de se conectar à espiritualidade. Aquele é o teu momento de ampliar, sabe? De se conectar, de receber inspiração. É aquele momento quando a gente sente que parece que as ideias fluem, que as coisas acontecem, e a gente sente que a gente tem poder, porque a gente se conectou, se ancorou em uma dimensão superior que está amparada numa consciência divina muito maior, que inclusive somos nós mesmos, mas a gente abriu essas portas, digamos assim, para receber essas inspirações que vêm de nós mesmos, do nosso inconsciente, né, como Jung vai dizer, desse inconsciente coletivo, desse universo que nos circunda. Então, ah, aqui o que eu deixo para vocês é isso, de se conectar à sua espiritualidade da sua maneira. E aí eu já vou fazer um convite, que é, na verdade, um curso que eu e a Larissa Cassiano, a gente está organizando, que é um curso que auxilia você a se conectar com esse aspecto simbólico do seu interior. Porque você vai se conectar aos seus símbolos, e não aos símbolos que te disseram que você deveria se conectar. Para que você, então, possa, a partir dessa conexão com os símbolos, que é daí o objetivo principal do curso, conseguir se comunicar com esse universo interior, esse universo que direciona muitas vezes a sua vida, esse inconsciente, se conectar muitas vezes até com a sua família espiritual, os seus mentores, e sem exigir que você tenha uma capacidade mediúnica, por exemplo, desenvolvida. Então, esse curso ele trabalha muito a comunicação, porque a gente está muito acostumado a se comunicar aqui no vídeo, por fala, por escrita, mas a gente esquece que o universo se comunica com a gente o tempo todo. E a gente só precisa estar disponível, ou de olhos atentos, ou saber como interpretar isso. Então, esse curso ele traz essa metodologia para que você possa, de uma forma muito natural, muito associada à sua própria rotina e cotidiano, para que você exerça essa conexão maior com a sua espiritualidade, com esse algo maior, e você consiga trazer as sabedorias que estão lá e podem então serem canalizadas ou ancoradas no aqui e no agora para você, na sua vida, para que você desempenhe a satisfação de estar aqui encarnado, para que você possa se conectar ao seu propósito, para que você possa entrar em contato com a sua família espiritual, para que você possa se sentir em maior equilíbrio com a sua vida, para que você possa, enfim, trazer essa sabedoria para que você construa a estabilidade aqui, prosperidade, abundância. Isso tudo é possível. E não é nada extraordinário, na verdade, é uma capacidade humana que há muito tempo vem sendo atrofiada. E o meu papel e da Lari aqui nesse curso é fazer você voltar a conseguir mexer essa musculatura, né? Exercitar essa musculatura, que na verdade aqui eu coloco entre aspas, porque na verdade é exercitar essa capacidade de comunicação com o todo, né? Com esse universo, com esse inconsciente que existe dentro de você. Essas camadas que possuem uma sabedoria quase que infinita, eu diria, e que você pode aos pouquinhos ir colhendo essas informações. Então, deixo aqui o convite, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, caso você sinta que faz sentido para você. Enfim, aprender, ou melhor,
relembrar como é se conectar com essa sabedoria ancestral e muito sábia que existe dentro de você. Bom, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.